que eu estou gravando. Então, valeu. Olá a todos, bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui hoje com a nossa missionária, Sueli Plácido. Seja bem-vinda, Sueli Plácido, missionária. Deus abençoe a sua vinda, a vinda do seu esposo. Hoje, juntamente com Clécio Lima e Mônica Oliveira, em Histórias que Edificam. Bom dia, Pastor Clécio. Bom dia, missionária. É um prazer poder estar aqui com vocês nesse podcast tão edificante, porque é isso que assim nos traz, nos impulsiona a estar aqui para participar desse podcast que conta histórias de pessoas que edificam. E nesse momento que nós vivemos tão difícil, é tão importante isso, né? Que a gente possa edificar aí o nosso público, isso que nos acompanha. Então, bom dia a você que está aí nos acompanhando, seja para qual das formas, plataformas da sua rede social, esteja conosco. E hoje, pessoal, a nossa convidada, Sueli Plácido, formada no serviço social, faz parte da Secretaria de Direitos Humanos, palestrante da Lei Maria da Penha, missionária, mulher de Deus e faz grandes obras para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Então acompanha nessa embarcação em Histórias que Edificam. Você que está aí do outro lado, clica no link, compartilha e seja bem-vindo. Missionária, o que motiva a escolha, o que motivou a escolha profissão de serviço social, a escolha a serviço social? Pastor Clécio, a gente que é cristã, que segue os mandamentos de Deus, a Bíblia diz que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos, né? Amar ao teu próximo como a ti mesmo. E isso me impulsionou a ir ao encontro às necessidades das pessoas. E o trabalho social, ele nos leva até essas pessoas necessitadas. Então, o que me impulsionou a fazer o serviço social, que eu queria legitimar esse trabalho do social, amar o meu próximo, acolher o meu próximo. E, e obedecendo a palavra de Deus, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Legal, Glória a Deus Deus. abençoe. Coisa linda, né? É importante, né? Deixa eu fazer um comentário. É que quando nós somos cristãos, a gente já está aprendendo, seguindo os caminhos de Jesus, a gente tem no nosso coração, no nosso sangue, nossa sede de ajudar, de fazer o social, seja ou para uma família, ou às vezes não é financeiro, às vezes é uma palavra, né? Ou às vezes é financeiro, ou às vezes não é. O cristão que o Senhor nos chama, ele chama mesmo para fazer, porque a fé sem obras ela é morta. Então, isso é o chamado, né? Da É o missionária. chamado, é o chamado, missionária. E hoje nós estamos vendo um momento em que as pessoas ela fala muito da graça, fala muito do amor, mas muitos poucos têm feito isso na É, vivido. prática, né? A prática que é o importante. Amar, eu amo o meu próximo, eu amo, eu ajudo, temos que ter empatia. Hoje são essas mensagens que o mundo tem recebido. Mas se a gente for ver realmente quantos, es- quantos têm praticado esse amor, essa graça, né? É É isso verdade. que a gente tem que refletir e olhar para si e ver como que eu estou acolhendo o meu próximo. Será que eu estou praticando esse amor de verdade? É, porque a palavra de Deus, ele fala, né? Que para a gente pregar o evangelho, a gente prega o evangelho, mas se possível com palavras. Quer dizer, a nossa ação de amar o próximo, de ajudar, e essa profissão é o serviço social. Eu quero fazer essa. Quando começou a fazer palestra, 3. quando começou a fazer essa palestra de conscientização das mulheres? Quando que começou isso? Nós começamos o atendimento a mulheres. Na verdade, quando eu comecei o meu trabalho com o social, eu me voltei muito pelo segmento do idoso. Então, eu tinha aquele trabalho nos asilos, Ai, que lindo. e esse trabalho com os idosos me trouxe, assim, uma força muito grande para continuar, até mesmo nos outros segmentos. Por quê?
pastor Cléus, missionária Mônica, dentro do asilo, a gente encontra mulheres que foram abandonadas por seus filhos, familiares, outras não, outras estão ali porque o familiar achou que seria melhor ela estar ali acolhida pelo fluxo da vida deles, do trabalho. Isso a gente não pode julgar a ação de cada um que está ali dentro, a gente tem que saber a história de cada um. Mas eu observei que o passado dessas mulheres que estavam ali, muitas tinham passado por um ciclo de violência ou um ciclo assim de rejeição. Então eu entendi que percorreu até a sua velhice, até o final de sua vida. Nossa. Então eu entendo também que a gente tem que trabalhar com a prevenção, Sim, né? importante. Legal. Aí eu comecei a buscar o trabalho com mulheres, né? Comecei a fazer esse acolhimento, tínhamos um projeto que a gente acolhia essas mulheres que eram vítimas de violência, traumas, que tinham suas feridas. E nessas palestras a gente começou a assim, identificar muitas mulheres que passam por essa violência, seja ela psicológica, emocional, porque ex- existem 5 tipos de violências, né? Então, cada uma delas, ela busca o dia a dia dessa mulher. Muitas mulheres, missionária Mônica, elas passam por uma violência sem saber que estão sofrendo uma violência. Mas a maior preocupação não é nem o que elas estão passando por esse ciclo da violência, é o que isso reflete na vida delas hoje e amanhã, né? E muitas das vezes se multiplica, se reproduz até por filhos, para gerações. O trauma, né? E isso, porque isso vai reproduzindo, né? Vai reproduzindo. Então, a- nós vimos que essa mulher, por ela sofrer, seja ela qual tipo de violência, seja psicológica, seja patrimonial, seja emocional, então, ou a física, ela está sofrendo um dano muito sério para sua própria vida, para sua própria alma, pelo seu ser. E não existe ferida maior do que a da alma, Sim, Verdade. porque a da alma, a dor da alma, ela não consegue ser diagnosticada por nenhum tipo de aparelhos. A pessoa ela passa por médicos, exames, psicólogo, não menosprezando o profissional, mas ela não consegue identificar qual é a sua real dor. E essa violência traz a dor para a alma, né? E as palestras que nós fazemos é para isso, é para a cura dessa alma. Conscientização, glória a Deus. Porque se você não sabe que você está passando por essa violência, se você não sabe que você tem esse problema, como resolver? missionária Sueli, essa violência ela pode ser com uma palavra até mais o quê? Um exemplo que a senhora pode dar dessas violências. Então, um exemplo assim que é muito sutil, pastor Clécio, dentro dessas violências, é a violência psicológica, a violência emocional, que é essa que o senhor citou, que são palavras. E palavras, muitas das vezes, elas ferem mais do que um tapa, né? Sim, Verdade. Porque a palavra, ela entra, a palavra, ou ela mata, ou ela dá vida. Então, a palavra, ela mata uma pessoa. A palavra, ela tem vida, seja ela boa ou seja ela ruim. Então, essa violência psicológica, a emocional, ela é muito profunda e ela é muito assim sutil, porque a mulher, a pessoa, ela passa por ela e ela diz: não, não é bem assim, né? Não, foi um momento que ele estava nervoso ou a pessoa estava nervosa, então ela começa a justificar aquela palavra dura, agressiva, desprezível. Então, uma palavra desprezível, ela é, ela, ela é muito profunda dentro da alma da pessoa. Mesmo que a pessoa ela justifique, mas aquilo fica.
aquela palavra fica. E ela começa a desenvolver situações que a pessoa ela começa a se eh, privar de várias coisas, ela começa a ficar uma pessoa mais recusa, ela não Não tem, tem ânimo, né? ela não tem ânimo, ela começa a ser anulada, na verdade, né? Isso serviria até mesmo até para uma criança, né? Porque às vezes tem pais que, por certas situações ou nervosismo, acabam xingando aquela criança, né? E Amaldiçoando, né? acabam amaldiçoando. Isso não é legal para eles, né? Não, não é, porque é o que a gente começou a falar, né, pastor? São coisas que se reproduz. A família, ela reproduz muito, são de geração a geração. Então, como eu disse anteriormente, eu comecei lá do final, né, pelo idoso. Puxa vida, e ouvindo aquelas idosas, a gente ela começa a contar como que era antes, desde que quando ela era criança. O idoso ele tem muito disso, do retrocesso, né? Sim. Então eles sempre falavam para nós como que era antes a sua infância, sua adolescência, como era com os filhos, com a mãe. E você vê que foi um reflexo de tudo, né? Daquela trajetória de etapas da vida. Então, quando a criança ela reproduz essa agressividade, ela tem essa maldição, essa palavra de maldição que recebe dos pais, ela tem um ambiente onde ela tem só o que é negativo, então essa criança ela já começa a produzir, ela começa a armazenar tudo aquilo, Que é prejudicial também. e por mais que ela fala, eu não quero ser como os meus pais, eu não quero fazer isso, mas aquela palavra já entrou. Até porque hoje em dia, em algumas famílias, a gente vê muita briga doméstica, né? E ali a criança acaba participando ali Absorvendo, né? aquela situação desagradável, né? Porque é bem complicado, né? Porque quando a criança, a mãe passa por esse tipo de maus tratos, essa discussão, é complicado, porque a criança ela fica sem saber o que fazer, ela fica assustada e fica aí tudo isso que a senhora acabou de falar, que as pessoas de idade, ela faz aquele retrocesso, ela tem aquela lembrança, né? Tanto que aconteceu Uhum, com a sua mãe, ou quem seja da família ali próximo, né, com o seu irmão, e até uhum. mesmo a ela mesma, né? Até mesmo a criança que está ali participando daquela situação. Exatamente. Então, é muito sério isso. Às vezes os pais eles não dão conta do mal que estão fazendo para os seus filhos, né? Muitas mulheres elas ficam naquela situação de agressão, de violência com o seu esposo, aquele lar violento, e ela acha que eu não posso sair desse ciclo de violência porque eu tenho um filho. Muitas das vezes ela não sai dessa situação, ela fica nesse ciclo de violência, de abuso, porque ela olha para o filho. Não, eu não posso, porque o que vai ser dos meus filhos? Como é, vou deixar meus filhos sem um pai, sem um lar? Mas ela esquece que o mal pior ela está fazendo, Sim. né? De deixar que aquela criança esteja nesse convívio, né? Missionária, né? Que talvez é porque ela não tem pouco apoio, às vezes, da família. Porque as famílias hoje, que diz a história, né? Quem casa quer casa, né? E Uhum. às vezes tem famílias que ela não aceita certas separações e ela não tem para onde ir ou alguma família para abraçar aquela Não é situação, só né? família, na realidade a gente tem uma sociedade, né? Sim. Que é a cultura. É a questão mesmo, principalmente se ela for evangélica. Porque nós sabemos que a Bíblia fala a questão do divórcio, né, missionária? Porém, ele dá lá o porquê, como você pode divorciar, mas de repente você, de repente você não se sente, a pessoa que está lá na igreja, ela não se sente eh, assim para seguir a vida Confortável, né? dela, largar, deixar o marido porque está sofrendo um abuso. Eu queria só fazer um parecer, enquanto você estava fazendo um comentário, Uhum, que lá em Provérbios a Bíblia fala que o poder da vida e da morte está na palavra. uhum, E que o homem,
ele é autoridade sobre a mulher, porque ele é o sacerdote do lar. Sim. E muitos homens não sabem o seu papel como homem, Uhum. como o sacerdote, como cuidador. Porque a Bíblia fala que o homem ele tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja, e Cristo Sim. deu a vida. E o homem ele vai lá e machuca aquilo que Deus vai pedir conta. Porque a esposa é algo que Deus vai dar conta. Quando lá no Éden, Eva pecou e Uhum. Adão, Uhum. quando Eva pecou, Deus não falou nada, mas quando Adão pecou, Deus cobrou e expulsou, entendeu? Uhum. Então, eles não sabem, os homens não sabem o seu papel, e às vezes a mulher não sabe se posicionar. E vive, como você disse, né, naquele ambiente de abuso, de De pressão, sofrimento, né? entendeu? Uhum. Uhum. De todos os tipos de sofrimento, que quando ela chega a apanhar, mas ela já sofreu abuso psicológico, aquilo já afetou, a autoestima dela já não tem mais, e ela Uhum. acha que ela não é capaz de viver, de correr atrás. Missionário, olha, é lamentável até o que eu vou falar, porque a gente não pode generalizar todos, mas existe. A senhora usou aí a palavra, e realmente a palavra diz que o homem deve amar a igreja, amar a sua mulher como Cristo amou a igreja. E a mulher também, ela deve honrar o marido como o Senhor Jesus. Só que essa palavra ela é verdadeira e ela é muito bonita. Essa palavra é um norte para as famílias. Se todos seguissem a palavra de Deus, se as pessoas seguissem a palavra, os mandamentos de Deus, Glória a Deus. com certeza a gente teria um índice bem menor do que a De gente tem violência, hoje de né? violência, porque nós temos ali, nós temos a receita. A Bíblia, ela é a receita. A Bíblia, ela é o norte. Ela é aquele caderninho que você tem lá de receita, quando você quer saber, deixa eu ir lá na receita, tem alguma dúvida? Por mais que você saiba, não, deixa eu ver se é isso aqui mesmo. Então, ela é o norte. Por isso que ela é muito rejeitada. Por isso que ela tem essa resistência à Bíblia, porque ela nos ensina, ela confronta muitas coisas, e o ser humano tem aquela inclinação de não querer seguir, né? De não querer ali praticar aquilo que nos foi deixado para seguir, que é o mandamento. Ela prefere seguir os seus próprios interesses, as próprias vontades. Então, esse é o motivo de que, quando a Bíblia ela tem essa rejeição. Mas quando a mulher ela ela segue a palavra de Deus, ela entende essa palavra que ela deve ser amada como Cristo ama a igreja, ela não vai se permitir. Ela não pode permitir que a igreja seja ferida, maltratada, né? Ela não vai, ela quer, ela tem que, ela entende que ela representa aquela igreja. Então, ela entendendo isso, não, eu não posso permitir. Porque acontece muitas mulheres evangélicas missionárias. Eu vou falar de onde eu vivo. Muitas mulheres evangélicas, elas passam por situações de violência e elas se calam. Porque existe também uma outra palavra que ela é muito mal usada por aqueles que são mal intencionados. Porque a palavra de Deus, você pode usar ela como você quiser. É interpretação. Você interpreta elas como você prefere. Se você quer interpretar ela segundo o mandamento de Deus, ok. Se você quer interpretar a palavra de Deus de acordo com a sua vontade, ok. É Ela verdade. é de dois gumes, uma faca de dois gumes. Então, é você que vai escolher para onde você vai, que é o livre-arbítrio da escolha. Você escolhe se você quer fazer o bem ou o mal. Então, a mulher, quando ela se permite, ela está pecando. Quando nós pecamos contra o corpo, o templo do Espírito Santo, tem a consequência. Sim. Todo erro tem consequência. Então, ela, sem perceber, sem ter esse entendimento, ela está sofrendo consequência. Quais são essas consequências? A dor da alma, a angústia, a depressão, hoje a depressão
É o mal. Tomou conta da nossa É o mal da cidade. sociedade. Mas por quê? São as consequências do que a gente tem aceitado, né? Então, ela tem aceitado em silêncio aquela situação de ser maltratada. Então, ela acaba acolhendo junto também. Mas quando ela entende isso, não, chega, basta, eu não me permito ser maltratada. Aí ela consegue uma força. Aí entra aquela outra questão que a missionária disse, né? Mas tem a sociedade que não aceita, tem como para onde ela vai, para onde. Mas, missionária, eu entendo assim: quando você entende quem você é e quando você entende quem pode te ajudar, quando a mulher ela tem esse encontro Com Deus, né? espiritual com Deus, o espírito forte, Glória a ela Deus. consegue começar a trabalhar isso. É um processo. E ela não aceita mais isso para ela. Tem um início. Ela precisa entender qual é o princípio. É o Qual que é o entendimento. propósito dela também, né? Então, ela entendeu quem ela é e quem ela é, o que não pode, ela não pode se permitir que faça com ela, porque quando nós reconhecemos quem nós somos, nós colocamos limite. Verdade, Você não me respeita se eu não me respeito. é verdade. Como é que eu posso exigir que você me respeite se eu mesma não me respeito? Ou se eu não tenho esse entendimento do meu valor? Então, por isso que ela se permite ser maltratada, né? E o homem, por outro lado, ele usa muito a palavra a mulher tem que ser submissa. Então, ele se apodera disso naquilo que eu disse, o mau uso da palavra. Ele se apodera daquela palavra para poder falar, olha, você tem que ser submissa a mim. Mas ele não une que ela tem que ser submissa, mas ele não lembra, não usa também que ele tem que amar E como a a igreja. Bíblia só exige do marido. A Bíblia não fala assim. Na Bíblia não tem. Mulher, ame o seu marido. Mas a Bíblia fala, vós, marido, amais vossas esposas. Deus, ele dá esse mandamento para os esposos. Porque o meu provedor, missionária, eu, que seria de mim sem meu marido, né? Ele é o cabeça. Então, só que o cabeça e o corpo, eles são um só. Não tem esse negócio de separar o corpo da cabeça. Se você vê Verdade. uma cabeça rodando aí, você vai sair correndo, né? Ou um corpo só, vai sair correndo. Não tem como, não existe. Então, os dois é um só. O marido e a mulher é um só, né? Então, só que o homem, ele tá, por ele estar acima do corpo, isso não quer dizer que o corpo é menor que ele. O homem e a mulher, os dois juntos, né? Deus, quando criou a mulher, tirou da costela, separou dali do meio, é um corpo só. Então, não existe essa separação, quem é mais, quem é menos, né? Porque a Bíblia fala isso mesmo. A Bíblia fala que os dois se unirão e tornarão uma carne só. E a Bíblia fala que é o marido e a esposa. A Bíblia não fala a mãe e o filho, nós ou nós com a nossa mãe. Nós se tornamos um corpo só, nós com nossos maridos. Uhum. É isso mesmo. Então, nós fazemos parte deles. E aí essa falta de visão, Essa né? falta desse entendimento, Na desse família. conhecimento. Mas Isso. isso é algo que você vai desenvolvendo, vem lá de trás, né? Como que eu posso entender isso se minha mãe não reproduziu isso para mim, né? Ó a responsabilidade dos pais Verdade. com seus Verdade. filhos, É o né? espelho, né? É o espelho. Então, quer saber como que vai ser seu casamento, como vai ser os seus filhos, a vida da sua filha, do seu filho? É olhar para a sua hoje, né? O seu exemplo para ele. Por mais que ele não siga, que tem a escolha deles também, mas o que ele vai reproduzir, que ele vai ter lá de trás, são coisas boas, são exemplos, são referências boas, né? Agora, se ele não tem essas referências boas, com certeza ele vai reproduzir coisas piores ainda,
porque já tem aquele desenvolvimento que as bagagens já traz, né? A pessoa ela vai tendo bagagens e ela vai acumulando de acordo com a vida dela. Então, o que ela teve na infância, na adolescência, na fase adulta, ela vai só acumulando bagagens e aquilo vai refletindo, É que a mulher né? ficou com um pouco mais, uma responsabilidade a mais, né? Porque a palavra diz que a mulher sábia, ela edifica e a tola destrói. Não tá lá, o homem edifica e ele destrói. Não. Temos algumas responsabilidades, como cabeça, né? Mas a mulher também, ela tem que ter essa observação dentro do lar, dentro do seu dia, da sua rotina, dentro da palavra que a Bíblia nos traz, que ela é sábia e ela tem que ter essa certa sabedoria para lidar com algumas situações, tanto até mesmo essa de agressão, maus trato. E ela tem que saber lidar com essa situação. Gostaria que a senhora pudesse dar um exemplar de alguma coisa do tipo, ou alguma palavra para esse tipo de mulheres, né, para que ela possa se sobressair sobre isso, essa agressividade, e ela tenha uma sabedoria para lidar com isso. Porque eu já participei de algumas situações de pessoas pedindo ajuda para mim, mulheres casadas, porque estava sofrendo o extremo abuso de ser espancada e não tinha o que fazer. E não sabia como lidar com a situação. Falei, olha, orar resolve, orar ajuda, mas ela tem que se posicionar. E quando chega lá em algumas certas delegacias, que não é delegacia de mulher, chega lá, eles acabam nos reprimindo. Então, quer dizer, se uma mulher vai lá buscar ajuda, ou a pessoa lá vai acompanhar para tentar ajudar, eles reprimem e não tem nenhum acolhimento para ajudar essa mulher que está passando essa situação. Pastor Clécio, o senhor diz como lidar com essa situação, né? Eu vejo que a pessoa ela não tem que lidar com a situação que ela está vivendo. Se a gente for para o lado do problema, da violência em si, ela não deve lidar com isso. Nós não temos que lidar com o problema, nós temos que resolver o problema. Aí a gente Boa. volta lá no mesmo que a gente estava falando. Então, como resolver o problema? Ela tem que resolver a si mesma. Não adianta eu querer resolver o problema do meu marido que é agressivo. É se posicionar e denunciar. Não adianta eu querer lidar com uma situação assim. Eu tenho que resolver. Como resolver? Eu tenho que resolver eu. Então, eu tenho que me posicionar, como o senhor mesmo disse, eu tenho que reconhecer quem eu sou, o meu valor, e colocar esses limites que a gente falou anteriormente. Então, aí eu vou começar a resolver o problema, né? Então, por que que a mulher ela vive naquele ciclo de violência e ela não sai? Como o senhor disse, chega na delegacia, ela muitas das vezes ela é recriminada, ela é questionada. Será que você não teve culpa? Será que você não foi aquela mulher que também provocou, que tirou uma reação dele? Então, ela é questionada. Então, se ela não for uma mulher resolvida, ela vai se sentir intimidada a quem ela pedir ajuda. Então, ela vai estar lidando com a situação, porque ela vai voltar de novo. Porque ela vai voltar para o agressor de novo, porque ela não entendeu ainda. Então, não é lidar com a situação, é resolver. Então, Boa. vamos resolver. Quem que eu tenho que resolver? Eu tenho que resolver eu. Eu tenho que entender. Então, vamos lá. Vamos procurar ajuda para mim. Então, essa mulher, ela tem que procurar ajuda. E ela tem que entender que ela precisa dessa Ela ajuda. precisa dessa ajuda porque ela ainda não teve, missionária Mônica, esse entendimento. Então, ela tem que ter esse conhecimento, o autoconhecimento. A gente fala muito sobre o autoconhecimento. A mulher ela tem que se conhecer. Porque tem mulheres que sofrem agressão e continua vivendo e tá tudo bem. Sim, Vai vivendo aquele ciclo de lidando com agressão. a situação e Isso, se porque ela conformando. acha É que ela melhor, precisa de ajuda. é melhor com ele do que sem ele, Isso. né? É melhor eu aqui com ele, para melhor ter uma casa, meu filho tem um teto, ele coloca mal ou bem, coloca um alimento e ela fica ali. Mas por que que Aquele ela fica ali? ciclo ali, né? Porque tá vindo dela aquilo ali. É aquilo. Se eu não coloco limite, se eu não me respeito, não tem como o outro me respeitar. Então, quando eu me respeito e eu me valorizo, então eu vou colocar limite para você. Ó, aqui não. Até aqui não. Entendeu? Entendi. Então,
resolver, vamos começar. Essa mulher ela tem que procurar ajuda, seja psicológica, seja emocional. É aí que entra as nossas palestras. Nós temos palestra com mulheres que entra isso, trazendo para ela esse autoconhecimento, Colocando limites. colocando limites, e trazendo uma cura interior. Porque a Isso. ferida, Pastor Clécio, você que está aí nos acompanhando, a ferida, ela anula a pessoa também. Ela enfraquece. Imagina você com uma ferida nas suas mãos. Você fica limitada no seu trabalho, não é? Porque tem algo ali que está impedindo você, porque tem uma ferida ali, tem um machucado. Então, se você tem uma ferida, você fica sem força. Você fica limitada a muita atividade, a reações. Então, o que que nós temos que fazer? Levar cura para essa mulher. Qual que é a ajuda que essa mulher tem que procurar? Ela tem que procurar a ajuda do autoconhecimento e tem que curar essa ferida. Porque quando ela busca a cura dessa ferida, então ela já fica mais forte. Ela curada Aí ela não aceita mais essa situação. e ela tem força. Mas a mulher ferida, machucada, com a alma afligida, ela não tem força. É por isso que a gente vê esse ciclo. Ela vai e volta, ela não sai, ela aceita. Ela vai lá na delegacia, ela denuncia, chega lá, ela é questionada, ela é colocada em questionamento. Como que uma mulher ferida, machucada, ela vai ter força para reagir? Ela não vai. Então, respondendo, pastor Cléus, é resolver. Como resolver? É assim, Se posicionando. se posicionando. Primeiro, entendendo, eu preciso de ajuda. Sozinha eu não consigo. Colocando Então, limites. Importante. exatamente. Então, eu tenho que resolver. Então, eu vou resolver o meu marido, eu vou resolver o problema do meu filho, eu vou resolver. Não, eu não posso resolver o problema do outro, mas eu posso resolver eu. Então, quando eu resolvo o meu problema, aí sim, o que estão ao meu redor vai refletir. Ela tem que saber quem ela é, qual o valor dela, né? Ela se Exato. conhecer. Porque ela se conhecendo, sabendo o valor real que ela tem, aí ela consegue até ter esse posicionamento. Exatamente. Então, esse é o É isso. objetivo das nossas palestras. Esse é o objetivo porque eu me coloquei com o trabalho das mulheres, porque a mulher, como o senhor disse, ela edifica toda a casa. Então, a mulher, ela é a coluna da família. Tem um Então, se papel a mulher ela está importante. bem, então ela edifica toda uma família, É toda uma verdade. geração. Então, a importância, esse trabalho que a gente se voltou mais para as mulheres, e que quando você volta para as mulheres, você alcança uma família, né? É isso mesmo. E quando você trata dessa mulher, você está se tratando de toda uma sociedade em si. Então, eu me voltei, foquei mais no trabalho para as mulheres, tendo esse entendimento dessa importância da mulher estar bem, né? E uma mulher, ela alcança outras mulheres, né, missionária? É verdade. Senhora Sueli, e chegou um momento marcante que te emocionou nas visitas? Essas visitas que a senhora faz nas casas, né, de idosos, ou qualquer outra visita que a senhora fez que te emocionou, que te impactou. Olha, pastor, o que me impressiona muito é que deixa a gente, por um lado, sensível, mas por outro lado, muito forte, é quando a gente ouve essa pessoa, seja a mulher, seja a criança ou adolescente, ou seja o idoso, quando você escuta essa pessoa, quando a gente para ter uma escutativa. O que é uma escutativa? É quando você começa a conhecer a pessoa só por ouvir ela falar. Você consegue entender essa pessoa, ela pode ter 50 anos, ela começa a falar dela e você começa a viajar com ela e lá atrás, desde o ventre da mãe dela até o dia de hoje, você entende porque ela está ali. E quando isso acontece, você não julga, você entende e você ajuda. Você não condena a pessoa, você não julga aquela pessoa, porque você consegue entender ela, consegue conhecer essa pessoa. Então, eh,
as histórias dessas pessoas me deixam assim, sempre. Não dá nem para você separar algumas, porque é tão. As histórias delas são tão diversas, mas ao mesmo tempo são tão únicas, que você vê que por mais que sejam situações, histórias diferentes, mas acaba no mesmo problema, Sim. no mesmo, naquela mesma problemática, daquela referência, né? O que ela teve de referência, de onde ela veio, qual a estrutura que ela teve familiar, ou o que ela conseguiu absorver com isso, o que ela não conseguiu entender com aquilo, com aquela vida, que é aquele ciclo onde ela vivia. Então, refletiu tudo isso. E a gente se sensibiliza muito com a história dessas pessoas e você se torna forte para poder levar, porque você já esteve também nessa situação. Eu já estive numa situação dessa. Eu já estive numa situação de violência emocional, psicológica. Eu já tive numa situação de rejeição. Eu já tive numa situação. Então, você consegue se colocar no lugar do outro. Ter essa empatia que muitos falam, mas que não pratica, Que não né? vive, né? Que não vive. Então, quando você entende o outro, você respeita e você consegue, por que não ajudar? Qual foi a trajetória que te levou para a Secretaria dos Direitos Humanos? Tem tudo a ver com o que nós falamos até É agora. verdade. A gente só quer que você dê É, mais uma palhinha. é, a gente faz parte do Conselho da Defesa da Liberdade Religiosa, que é o CONPRIR, onde ali são vários segmentos religiosos sendo representados, onde eu sou uma das conselheiras desse conselho. E quando esse conselho surgiu, a gente entendeu a importância dele, mas eu, como assistente social, fazendo esse trabalho social, fazendo essa escuta, não só dentro do segmento evangélico, mas dentro de que a gente entra dentro das casas de apoio, do órgão poder, da- da- do órgão Público, público, né? né, privado, mas o público também. Então, a gente se depara com várias religiões, É verdade. porque é a pessoa que tem o seu livre-arbítrio de escolha. Então, são várias religiões, que é o que eu sempre sou contra a religião, né? Hum, Cada um tem um entendimento. A religião, ela é muito perigosa, ela separa pessoas. É verdade. Então, você vai ouvindo cada uma dentro da sua religião, mas quando você separa a pessoa da religião, então você consegue compreender, entender essa pessoa e ajudar essa pessoa. Quando você coloca a religião, ela já separa você da pessoa. É verdade. Porque às Em vezes há um preconceito. preconceito. E isso não falo só, o preconceito não vem de todos. O preconceito vem de pessoas que não têm o entendimento disso. O entendimento, o que uma religião produz numa pessoa. A gente tem exemplos disso aí. Guerras, as divisões, Isso todos mesmo. são No passado, né? questões religiosas, né? Veio lá de trás. Então, Paulo matava em nome de a Deus. religião ela tem um objetivo muito negativo, É que é verdade. separar as pessoas e colocar as divisões, seja ela em grupo, seja ela étnico, seja ela racial, seja ela qual for o segmento, ela veio para isso. E a religião, ela está com a pessoa. Né? Então, não tem como se separar, muitas das vezes, as situações quando a pessoa ela carrega isso, ela Eu vejo potencializa isso como a algo maligno. religião. Eu acho que isso é um espírito de religiosidade que atrapalha Sim, é a vida maligno. evangélica. Voltamos lá na época de Gênesis. Como que começou tudo isso? Não foi com a divisão, a rebeldia? Foi com a desobediência, A com a desobe- escolha que Adão teve em desobedecer. Veio a desobediência e Lúcifer ele levou um terço. Ele dividiu. Ele dividiu em cima de o quê? Em cima da desobediência. Mas ele fez ali uma religião, né? Foi. Ali Essa teve uma parte que você está separação. falando, é,
o Lúcifer levou a terça parte dos anjos. Essa parte é É muita coisa, muita coisa. né? E ali se formou, cada um, ali ele se colocou como religião. Olha, vamos seguir aqui. E Deus lhe deu o livre-arbítrio Tirando a dos autoridade anjos, de né? Deus. Deus ele não fez os anjos como uma máquina, um robô, assim como ele fez nós seres humanos. E nós temos nosso livre-arbítrio. Aliás, o que eu sempre prego dentro do conselho, quando eu vou fazer a fala, tudo, eu falo do livre-arbítrio, porque Deus nos deu o livre-arbítrio. Então, Liberdade de escolha. nós temos liberdade de escolha. Se eu escolhi ser cristã evangélica, Deus me permitiu isso. Se outra pessoa escolheu seguir o candomblé, o espiritismo, o Exu, seja qual for, ela teve a escolha dela. Só que cada um defende a sua escolha, porque aquilo lhe é ensinado. Ela segue uma doutrina que a religião traz isso. Então, a religião ela começa a trazer as doutrinas dela. Lógico que vai ver essa diversidade de pensamentos, de questionamento, só que ela é um problema nisso, que ela muitas das vezes leva o outro a desrespeitar a pessoa, o seu próximo, Verdade. desrespeitando aquele primeiro mandamento, amar o teu próximo como a ti mesmo. E a religião ela quebra esse mandamento. Ela deixa a pessoa, ela quebra esse mandamento, amar o teu próximo como a ti mesmo. A pessoa ela deixa de amar o próximo dela por causa da religião dela. Verdade. E Sim, isso não é só dentro do cristianismo, É a geral. pessoa geral, porque tá na pessoa, é como a pessoa interpreta, como ela vê Aí isso, né? cria-se um preconceito, porque É, você não é dessa religião, não sou dessa, e por isso as suas palavras não têm efeito. e Isso Jesus veio mesmo. para todos. Nós temos o maior Verdade. exemplo, que é o próprio Senhor Jesus, que ele Que não não tem veio para isso, religião. ele morreu para todos. A Bíblia fala, o sol nasce para todos. Glória a Deus. Não tem essa separação. O próprio Deus, o próprio céu é para todos. E a religião veio para tirar isso. Então, quando a pessoa ela começa a usar a religião, realmente, infelizmente, começa a ter essas várias consequências que a gente tem hoje aí refletida na sociedade e no mundo todo, né? E o conselho me trouxe isso. O conselho me trouxe esse Entendimento? no entendimento eu já entrei com ele, na verdade. Quando eu descobri esse conselho, quando ele tem esse conselho, ele tem dois no Brasil, um no Rio de Janeiro e aqui agora em São Paulo. Então ele vem para a defesa de todas as religiões. Então ali nós temos evangélico, temos o espírita, temos os judeus, temos até o agnóstico nós temos ali, aquele que não crê em nada. Então cada um tem um livre-arbítrio. O conselho é o livre-arbítrio de todos e ali representando. Mas por que ele foi criado? Justamente por isso, por essas más interpretações de pessoas que começam a querer atingir o outro. Quantas igrejas, quantas templos, seja ele qual for, seja espírita, seja o católico, seja ele sofre danos, sofre apedrejamento. Quantos templos sofrem isso? Muitos, todos sofrem isso por causa de pessoas que usam isso. Ela usa a religião para fazer esse mal, mas está dentro daquela terça parte. Entendeu? Então existe uma terça parte ali, né? Que veio para isso. Então, o conselho ele trouxe para mim essa liberdade, essa condição de poder até trazer isso, essa reflexão, Legal. trazer essa conscientização. Então, quando nos permite, a gente está sempre falando, né? Quando a gente vai representando o conselho, não é o caso aqui agora, mas quando a gente vai representando o conselho, então a gente trata muito sobre isso. Mas não pode deixar da gente, numa oportunidade dessa, a gente falar, já que está dentro do meu currículo aí do trabalho, então ele faz parte, né, das nossas atividades, que é fazer essa defesa da liberdade religiosa, defender ali essa liberdade que todos nós temos, que é o livre-arbítrio. Então, o conselho ele trouxe para mim isso e é um conselho muito importante. Senhora Sueli, e seu encontro com Jesus? Fala um pouquinho para nós. Foi maravilhoso, né? Eu já tenho aí quase 40 anos, meu Glória a Deus, encontro com o 40 Senhor anos. Jesus. Que benção. Ele veio
eu, até então, uma adolescente numa família boa, estruturada, de referência, meu pai e minha mãe, referência. Minha mãe faleceu, mas tinha muitos anos de casado com meu pai, e quando minha mãe faleceu, eu tinha os meus 18 anos, então, até então era tudo certinho. Mas quando minha mãe faleceu, eu era muito grudada com a minha mãe, filha mais nova, a caçula, como se dizem, então era muito paparicadinha, muito ali dengada pela minha mãe. E quando a minha mãe veio falecer aos meus 18 anos, o céu caiu sobre a minha cabeça. Ali eu me revoltei muito. E triste dizer hoje que eu me revoltei até contra Deus, né? Eu não aceitava porque Deus tirou minha mãe. E foi muito rápido, ela teve uma morte súbita, né? Ela teve um infarto, assim, que foi fulminante. Eu disse tchau para minha mãe e fui para o colégio. 2 horas depois, no colégio, meu irmão está lá dizendo: Ó, a mamãe morreu. Meu Então Deus. foi um choque muito grande, né? E eu não aceitei aquilo. Aí eu fui para os vícios, com aquela revolta toda de adolescente. Eu fui para os vícios, passei para as noitadas, assim, me destruturei completamente. E quando a pessoa ela se revolta com Deus, ela deixa de viver, né? Sim. É verdade. Porque Deus é o nosso tudo. A palavra de Deus diz: sem mim nada podeis fazer. Então, o que que eu poderia fazer sem Deus? Aí começou o fundo de poço. É, isso foi por vício. Conheci várias pessoas, me relacionei com várias pessoas, que é o que o mundo oferece, né? Que é a pessoa, quando ela está nessa fase de ferida, então ela começa a ser fraca, então ela começa a aceitar tudo que vem. E o pior é que ela aceita o que é de ruim, né? Porque é um abismo chamando outro abismo. Então eu só fui Verdade. por abismo abaixo. Por isso é importante as palestras que a senhora Exatamente. hoje traz para as pessoas para curar feridas. Curar a ferida. Eu estava muito ferida emocionalmente, perda. O ser humano, ele não aceita perder. É muito Então, difícil, é né? muito difícil a perda, já é do ser humano isso. Quando ele não tem Deus, ele não está bem espiritualmente, se torna Pior mais ainda. difícil ainda. Quando ele tem Deus, ele consegue ainda desenvolver isso e se fortalecer. Mas eu desprezei Deus. Então, fui por vício, engravidei, fui mãe solteira, então eu sei que uma mãe solteira passa, o que é uma pessoa, uma jovem, 18 anos, grávida, rejeitada pelo pai da criança. Então, eu passei toda essa fase da mãe solteira, É difícil, hein? é difícil. Então, a gente viveu isso também. Até eu conhecer, quando meu filho já nasceu, ele tinha 3 meses, ele deu uma ferida no corpo dele todo, que não curava com nada. E a avó dele, que é a mãe do pai do meu filho na época, ela já era evangélica, me apresentou a fé. Quando ela me apresentou a fé, eu fui em prol do objetivo da cura do meu filho, física. Ele teve, assim, uma cura momentânea, que ali eu vi o poder de Deus. E ali eu tive Glória a também a minha Deus. cura. Que Glória a bênção. A minha Deus. cura interior, aquela cura da perda da mãe, dos vícios, da desvalorização. Eu comecei a me conhecer, tive a cura interior, Glória me a Deus. tornei forte. Glória a Deus. Oh, E glória. logo conheci o meu esposo. Fiquei muito tempo sendo maltratada, desprezada pelo pai do meu filho, mendigando o amor dele, ao ponto de falar: pode ficar pode ter a sua vida de solteiro normal, desde que você case comigo, desde que você assuma eu e meu filho. Você pode viver sua vida de solteiro. Olha só que estado de desvalorização, né? Nossa, é A verdade. pessoa, o que é a pessoa quando ela não entende qual é o valor dela, ela se submete a qualquer coisa, né? E hoje, quando eu lembro dessa situação, eu falo: meu Deus, né? Como a gente entende por que que essas mulheres elas se submetem a tantas coisas, mas é o estado delas ali. É Não tem, Sim. ela não tem outra referência, ela quer ser amparada naquele momento. Então, só que quando eu descobri a fé, descobri o Senhor Jesus, tive a cura, tive a transformação, me conheci, me tornei forte, minha vida mudou. Glória a Conheci meu Deus. esposo, o pastor Laércio. É isso Oh, aí. glória. Quando eu casei com ele, meu filho já estava com 5 para 6 anos de idade. Ele tem meu marido como pai, é pai mesmo, até se parece assim. Aí tivemos uma outra filha, a Ana Júlia. Hoje meu filho está com 36 anos, a minha filha está com 20 anos. E
Então, houve uma transformação. Mas começou com quem? Começou comigo. Glória a Deus. Glória a Tudo Deus. começa com você. Deus abençoe. Estamos quase encerrando o nosso podcast História que Edifica. Gostaria que a senhora deixasse uma reflexão para nossos seguidores e ouvintes da Histórias que Edifica, para nós encerrar esse grande momento testemunho, abençoado. essa grande história, né? História de feridas, pessoas que a senhora também passou por alguns momentos de ferida, de se olhar, de se ver e falar assim, eu tenho que mudar, eu tenho que me valorizar, eu tenho que me posicionar. Deixa uma palavra de reflexão para essas mulheres que passou por esses mesmos situações Ou e ela passa. precisa, né, melhorar. Fica à vontade. Ai, já chegou o final, Já. pastor? Ai, que pena, tava tão gostoso. Mas é o que o podcast já fala, né? Histórias que edificam. Eu espero que a minha história tenha edificado, ajudado você que está aí nos assistindo, que você tenha entendido o que a gente trouxe hoje aqui para você, que é a palavra, né? A palavra ela é muito forte, que você tenha um início, tudo tem que ter um princípio. E o princípio de tudo é o temor. O temor a Deus é o princípio de tudo. Eu só consegui sair do ciclo que eu vivia de violência, de vício, de rejeição, de desvalorização, porque eu conheci o temor a Deus. Glória a Então, é o Deus. princípio de tudo. E que fica aí essa palavra para você, porque a palavra, ela não volta vazia, mas ela tem que entrar. Então, que possa entrar essa palavra, que você reflita que o começo de uma vida transformada começa de você. Não exija nada do outro, não exija nada do seu marido, nada dos seus filhos, da pessoa que está ao seu redor, das pessoas onde você trabalha, seja qual for as coisas e pessoas que têm te enfraquecido, não esperem nada delas, não esperem que elas mudem. Muda você. Você pode mudar. E quando você muda, quando você tem esse autoconhecimento, tem a cura interior que você precisa para se tornar forte, aí você vai vencer os outros. Pode ter certeza disso, porque quando você se respeita, o outro também, consequentemente, ele vai te respeitar. Glória a Glória a Deus. Deus. Histórias que edifica. Glória a Compartilha, Deus. nos ajuda aí essa história fantástica e através da ajuda e experiência que a pastora Sueli Plácido tem e que vem acompanhar as redes sociais. Você que quer uma palestra, levar uma palestra de mulheres para curar feridas, por favor, entre em contato nas redes sociais. Por favor, gostaria que a senhora deixasse a rede social da senhora, porque essas mulheres precisam Precisa ser de ser divulgado mais essas curadas e palestras. venha encontrar e fazer esse acompanhamento, né? Sim, pode entrar na nossa rede social Sueli Plácido. Pode estar entrando em contato pelo nosso Facebook, pode entrar em contato também. Nós fazemos parte, Pastor Clécio, de uma união de igrejas, né? Eu faço parte da Unigrejas, que é a União de Igrejas Evangélicas pelo Brasil todo. Então, a gente se coloca à disposição para levar para as mulheres dessas igrejas esse autoconhecimento, né? A gente está disponível para fazer aí a palestra na sua igreja para as mulheres, acompanhamento social. A gente está sempre à disposição, porque o nosso objetivo é cuidar do próximo. E eu gostaria de agradecer a Sueli Plácido por esse momento abençoado, esse momento que Jesus preparou de crescimento, tanto para mim, para muitas mulheres aqui que estão nos ouvindo, que às vezes vivem nesse círculo aí de violência, às vezes psicológica, física, seja qual for o tipo de violência que ela está vivendo, mas que foi um crescimento de aprendizado aqui nessa manhã. Então, eu queria agradecer você por essa oportunidade, agradecer você ouvinte que nos acompanhou. Deus abençoe vocês estar aqui conosco e fique firme, compartilhe e fique firme para o próximo episódio. Histórias que edificam. Deus Obrigado. abençoe. Tchau, tchau.